Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira e essa é mais uma entrevista do século direto do estúdio Rocket Filmes, aqui em Vitória. Lembro que essa entrevista e outras estão disponíveis no YouTube do Século Diário, no Spotify e outras plataformas de áudio, e também no site seculodiario.com.br. Nosso papo hoje é com o maestro Eduardo Lucas, que é professor da Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMES, também maestro da Orquestra Jovem Capixaba e da Orquestra da Quebrada, duas iniciativas bem legais, que vamos falar logo mais. Maestro, obrigado e bem-vindo aqui à nossa conversa. Eu que agradeço o convite, Vitor. Me sinto muito lisonjeado de estar aqui e falar um pouco sobre a música, sobre a nossa experiência na formação de jovens aqui no nosso estado. Eduardo, eu queria que você começasse, assim, pra gente começar a conversa, você contasse um pouco da sua experiência, de onde você veio, como é que você entrou na música, né? Na música clássica, na orquestra, como é que foi a sua trajetória? Bom, eu venho de eh, uma família bem humilde, né? Minha família veio do bairro da Penha, meu pai casou com a minha mãe e foram morar em São Pedro na década de 80, né? Então, é, um período, para quem conhece a história de Vitória e da região, era um período bem conturbado, porque era a época do lixão, era uma época que São Pedro estava surgindo ainda, então minha família estava lá desde esse começo. E eu não tenho referências musicais. Eu sempre falei que eu não tinha referências musicais, até que um dia um amigo, o Juca Magalhães, também jornalista, me corrigiu, né? Porque eu falava, não, eu não tenho referências musicais, mas meu pai tinha um forró lá em São Pedro. Tinha um forró que acontecia dentro da casa de shows lá dele, tinha forró, funk, samba, pagode. Então eu cresci mais ou menos nesse ambiente de bar e com essas atrações musicais. Então o meu gosto musical também foi sendo formado ali. Mas com 15 anos eu entrei num projeto social chamado Banda Júnior. É um projeto que existe até hoje, é um projeto que é mantido pela Polícia Militar, chama Banda Júnior da Polícia Militar. Ele é desde 1998, né? Esse projeto é bem interessante. Então ele pega jovens da Grande Vitória e ensina um instrumento musical. Assim, a gente tem aula com os músicos lá da banda da polícia. Então, para mim, ele foi um divisor de águas, assim, porque eu não tinha nenhuma aptidão para música, né? Enfim, não era essa a minha praia. Mas eu queria tocar, porque na época eu queria tocar na igreja. Uhum. E aí eu fui começar nesse projeto. Aí eu comecei lá, eles queriam me empurrar pra tuba, né, desse tamanho, forte. "Não, vai tocar tuba". E aí, depois de algumas resistências, eu fui tocar trompa, aí depois surgiu uma vaga no trompete, aí eu fui para o trompete. Uhum. E como é que você, quando você começou a fazer disso uma profissão, né? Você começou ali jovem, tocando, como é que você viu que isso, primeiro que era o que você queria como carreira e depois como viabilizar, né? Que o sonho seja a realidade, né? Vou viver disso. É, eu não queria, a princípio, lá com 15, 16 anos, a minha ideia era fazer um concurso público, podia ser para banda da polícia ou para ser militar. Eu não tinha muita intenção de ser músico profissional, mas ali com 16 para 17 anos, a música meio que virou uma chavinha na minha cabeça e eu me apaixonei de uma maneira incrível, assim, pela música e decidi fazer daquilo a minha profissão, mas eu sabia que ia ser difícil, né? Por diversas questões, né. Primeiro pelo custo, né, para ter o meu primeiro trompete foi um sacrifício, para se inserir no mercado, né, enfim, começar a tocar e fazer um dinheiro, é, isso ia ser difícil. E como eu estava na igreja na época, existia aquele dilema, né, tô na igreja, mas eu vou precisar tocar em qualquer coisa que aparecer, né, então havia esses conflitos, essas tensões também que se estabeleciam naquele momento. Então eu decidi ter música como profissão, então eu fui para FAMES, fui fazer um curso de extensão que existe lá, chama CFM, curso de formação musical. Fiz 3 anos desse curso, e aí depois do terceiro, no final do terceiro ano, eu prestei vestibular para o bacharelado em música com habilitação em trompete. Aí eu passei e fui cursar Lá na FAMS lá mesmo. na FAMES. Aí eu Que é uma faculdade pública estadual, né? Exatamente. A FAMES é uma instituição que tem 75 anos de idade, né, uma instituição bem antiga e muito respeitada no Espírito Santo e fora do Espírito Santo, né, forma grandes músicos. E aí eu fui estudar lá,
né, na FAMES, que é uma faculdade estadual, uma autarquia do estado, né? Não parece, mas a FAMES tem acontece muita coisa dentro da FAMES, assim. A FAMES tem aproximadamente 80 professores, só professores. Então, se você contar todos os alunos que tem dentro da instituição, são mais de 7.000, assim, porque a FAMES também tem projeto Música na Rede, enfim, tem várias ações que tornam uma entidade muito robusta, assim, e muito funcional, né? Então aí eu entrei na FAMES e fui fazer meu curso lá, e assim, a FAMES me formou e me deu uma boa formação musical, né? Tanto que depois fui fazer mestrado, doutorado, tive condições de seguir a minha carreira acadêmica a partir do que eu aprendi lá dentro da FAMES. E assim, você vem construindo, a gente fala daqui a pouco das orquestras, né? Mas também um caminho que está preocupado com jovens e com jovens da periferia, né? Ou seja, de um pouco da sua trajetória. Eu não sei se a sua trajetória você vê que é algo em comum, que tem outras pessoas também que fizeram esse percurso, porque assim, a gente vê que existe uma, talvez não tão visibilizada, mas existe uma participação também de pessoas que vieram da periferia, de pessoas negras também, historicamente, né? Você estava falando um pouco disso com a gente antes, né? Uhum. Ocupando esse lugar da música, grandes musicistas que tiveram uma trajetória assim, embora, né, não é a maioria e tal. E a gente também não é uma coisa, a música clássica, por exemplo, ela é vista ainda como uma coisa da elite, né, o próprio público, algumas barreiras que existem dos próprios lugares onde são as apresentações, de uma certa formalidade, uma expectativa também de um público que se veste assim ou que se comporta assim, né? Então, assim, são várias barreiras. Como é que você tem analisado isso, visto, tentado quebrar barreiras ou encurtar algumas distâncias? A música, a arte de um modo geral, ela é um direito, né? Ela não é um favor do Estado para, não é um favor, ela é um direito. Sendo um direito, eh, todos nós deveríamos ter esse acesso. Isso deveria desde a creche, o que não acontece no Brasil. Acontece em inúmeros países do mundo, mas isso não acontece no Brasil, né? A gente não tem aulas de músicas regulares nas escolas de educação básica. Eh, Às vezes nem nas escolas particulares, não se tem isso. No Brasil a gente perdeu eh essa vocação que nós Uhum. tínhamos. Aconteceu na era Vargas, um grande movimento de musicalização Porque nacional. essa educação musical, digamos, precoce, para dizer assim, na infância, eu acho que ela, ou qualquer tipo de formação, ela tem 2 objetivos, né. Uhum, Um objetivo é você formar para a cidadania, né, que a música seja o instrumento de expressão das pessoas, de enfim, para sua vida, e o outro também é garimpar alguma, quer dizer, dar oportunidade para que algumas pessoas possam ser músicos profissionais, ser grandes músicos e tudo mais, né? Mas isso é uma parcela pequena do todo que vai se beneficiar, mesmo que ela não siga uma carreira musical, ela vai ter a música como um elemento importante para a vida dela, sim. de expressão, de consumo, né? Enfim. Não necessariamente, eu falo isso muito com os alunos, né, eu trabalhei muito tempo no Vale Música, eu sempre falei isso com os meus alunos lá. Eh, eu o meu processo de formação ou de ensino para lecionar, ele não considera uma bola de cristal, onde eu vou adivinhar quem vai ser músico Uhum. profissional, quem não vai ser. Eu não tenho essa bola de cristal, não consigo adivinhar. Então cabe a mim, enquanto educador, oferecer a melhor educação. Então, a gente ter uma sociedade que tem musicalização desde o começo, isso não é um luxo, sabe? Isso é uma necessidade, né? Porque se a gente for analisar antropologicamente as relações humanas desde sempre, a música sempre esteve E o presente. Brasil tá extremamente E musical, né? e veja bem, exatamente, nós estamos num país extremamente musical, que é rico por diversas questões, né, sociais, econômicas, históricas, que tem uma das músicas mais ricas do mundo mesmo, em quantidade de gêneros, e a gente não tem isso sendo ensinado na escola, sabe? Isso é uma incoerência no meu ponto de vista. Então, hã voltando para aquela questão, quando a gente ensina músicas para os jovens, Vitor, é muito importante, a gente é como se a gente fosse, apontar para eles um horizonte, um lugar, um ponto de chegada e dar condições para que ele consiga percorrer esse caminho, sabe. E isso passa não só por ensinar, mas pela preocupação com a questão de sustentabilidade financeira desse jovem. Hum.
né? Não é só dizer para ele, vou te ensinar, vou apresentar para vocês tudo que existe sobre a música de concerto, mas eu não vou dar condições de você consumir essa música, né? Porque consumir essa música dentro de uma relação capitalista necessita que você tenha capital para isso, sabe? Então, dentro dessa estrutura que está estabelecida, a gente precisa dar condições para esse jovem se sustentar. Então, tem essa dimensão de música como trabalho. Então, se música ela está relacionada ao mundo do trabalho, eu preciso criar condições para que esse jovem consiga se sustentar. E esse foi um dilema que eu passei, porque eu estava numa igreja, tinha uma relação com a fé, e isso, de certa forma, encontrava conflitos com as músicas que eu decidi. Não é que eu decidi, é o que tinha. Eu ia ter que tocar numa banda de axé. E aí? Como é que faz? Tocando Ivete Sangalo, Poeira, pra cima e pra baixo, e aí no final de semana, sabe? Isso, dentro dessa relação que a gente tem religiosa no nosso país, são coisas que, entre aspas, parecem inconciliáveis, né? No meu ponto de vista, não é. Mas era a minha condição naquele momento. Então, eu tive que me aventurar por outros horizontes, por outros espaços, para que eu pudesse ter condições de estudar música. Então, eu tive que fazer muito isso. Então, eu toquei em banda de axé, tive que tocar em carnaval, bandinha de marchinha no interior, Marataízes, Anchieta, em todos esses espaços para que eu conseguisse existir profissionalmente. Inclusive, você tocou nesse carnaval agora, né? É Você tá falando muito. quantos blocos? Eu toquei quase todos os dias, né? Eu toquei no Balança Penha, toquei com o pessoal do Oitentação, enfim. Tem o meu bloco, chama o Bloco do Eu Sozinho, que ele acontece na quarta de cinza e é um bloco que ele não tem intenção que as pessoas vá. Não, ele não é pra isso. Ele é só pros músicos que tocaram o carnaval todo, tocar pra eles mesmo. Então é essa a ideia. Eu não quero que vá muita gente. É o bloco do eu sozinho mesmo, entendeu? A gente tocar pra gente. Toquei nesse e organizei o Festival de Orquestras de Rua, lá na Zilda, né? Que Foi a primeira edição? primeira edição. Tivemos 7 orquestras. Tivemos uma participação maravilhosa de uma orquestra do sul do estado, que chama Orquestra Maratimba, que é o pessoal lá de Itapemirim, aquela região ali. E, pô, tocaram super bem lá na Zilda. E foi muito legal. Primeira vez que a gente tá fazendo um festival de orquestra de rua. O que isso tem a ver também, Vitor? A gente tem um tipo de carnaval que se estabelece no Espírito Santo, a partir desse movimento do Balança Penha e de outros blocos, que é esse carnaval que resgata os sopros, as marchinhas, sabe? E isso é histórico no Brasil, né? A gente tem Pixinguinha tocando em orquestras de carnaval durante muito tempo da sua vida, e inúmeros outros grandes artistas. Então, a gente foi perdendo isso, né? Você pode reparar que é um fenômeno nos blocos, de Vitória, que é a percussão, né? Que é a bateria de escola de samba, que é muito forte. Eu tenho, inclusive, um livro, né, que chama Espírito Samba, que é homenageando as escolas do Carnaval de Vitória, e que é uma coisa que eu gosto muito, mas a gente foi perdendo essa coisa dos sopros, o que no Rio é muito forte. Com a Orquestra Voadora, Sinfônica Ambulante, tem inúmeros grupos lá. Então, a gente tá E passando. tá acontecendo. Eu tava no carnaval, lá no final dos desfiles, né? Na semana anterior do carnaval. Quando acabou o último desfile, se eu não me engano, na sexta-feira, chegou o pessoal, juntou do nada, eu não entendi o que tava acontecendo, com um monte de sopro, assim. Aham. E aí começaram a tocar, acabou a última escola, continuou a festa, cara. Foi uma coisa assim, espontânea não, né? Porque foi combinado, né? Mas assim, Combinado. mas a festa foi espontânea, assim. Eles juntaram, começaram a tocar e o pessoal saiu atrás. É a galera do E Balança foi, Penha. que era o Balança Penha, exatamente. Lá de Vila Velha. Cara, são pessoal magnífico, gente boa pra caramba. Tem outras profissões. Não Exatamente. são. E o carnaval é essa formação de músicos também, né? pra A própria isso. bateria também, né? O pessoal pra isso. ensaia o ano todo. É ótimo, é pra isso mesmo. Tem a pra você ter. pretensão também, e essa não pretensão também é um lugar, né? De ótimo. ser músico. Não, eu faço ótimo. outra coisa, mas eu tenho minha. Eu contribuo. Vou te confidenciar uma coisa, Vitor, que é o seguinte: durante um tempo, eu tive a experiência de tocar na Orquestra Sinfônica aqui do Estado do Espírito Santo, nos teatros, grandes obras, enfim. E paralelo a isso, meu professor da faculdade também sempre teve essa dupla atuação na música de concerto e na música popular. E também tive a oportunidade de atuar nos blocos, assim, né? No Regional da Nair, durante muitos anos, a orquestra que tocava lá é a minha orquestra, chama Amor. E assim, o que eu sinto e o que eu contemplo, o que eu experiencio na rua é muito diferente, sabe? É uma coisa que pra mim me apetece muito. Me faz muito bem, assim, vivenciar aquele momento da espontaneidade, do orgânico, do dinâmico, da imprevisibilidade, sabe? Do que pode Isso pro acontecer. músico é um desafio, né? Você não tem um espaço sem controle nenhum. Sem A controle nenhum. orquestra de teatro, assim,
é um espaço com bastante controle, é um público Exato. que está acostumado ali, que você tem a acústica, tudo devidamente planejado, a iluminação, o Sim. posicionamento dos músicos. Na rua, É outra coisa. E uma coisa não exclui a outra, elas exatamente. coexistem, precisam coexistir. Mas a gente pode ter essas opções de vivenciar esses momentos distintos. Então, eu gosto muito de vivenciar esse momento, essa coisa da rua. Tem um livro do Tinhoron que chama Os Sons que Vêm da Rua, que Tinhoron faz exatamente essa análise aí do século XIX, século XX, de todas essas manifestações culturais que acontecem no Brasil que vêm da rua. Porque essa manifestação musical que vem da rua, ela também é uma manifestação que está relacionada à história do Brasil, da escravização, né, porque os negros eles eram, musicalizados e ensinados a tocar instrumento de sopro, né, essa nossa tradição ela é muito forte. Uhum. Os grandes músicos vieram dali, né? Anacleto de Medeiros, Uhum. Pixinguinha, você pega os principais grandes chorões que existiram no Rio de Janeiro, vieram dessa experiência, né, a banda dos bombeiros do Rio de Janeiro foi praticamente o choro relacionado à história dessa banda, porque eram os chorões que eram militares tocavam nessa banda e iam fazer choro à noite, sabe? Então isso é muito legal, sempre esteve muito associado a esse movimento do sopro. E isso, um paralelo para isso é o jazz. Uhum. Se eu for falar de jazz, eu vou falar de Miles Davis, Joe Coltrane, quem mais que a gente pode falar? Louis Armstrong, todos esses grandes. Aí pode falar de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, grandes negros maravilhosos, porque estava relacionado à música. A música foi usada também como essa ferramenta de, entre aspas, domesticação, enfim, ela também cumpriu esse certo papel dentro dessa história Uhum. da humanidade. E aí, assim, esse espaço também, você falou, né, de como você se sente bem nesse espaço da rua, mas esse espaço, você acha que esse espaço também mais tradicional, ele pode ser transformado por dentro? Pode. E eu acho que esse é o desafio que nós músicos temos, né. Não é simplesmente eu acho que agora essa coisa do fazer o concerto didático, formar plateia, passa exatamente pelo que você está dizendo, de transformar esses espaços. Hoje a gente lida com alta tecnologia, com crianças que, estão lidando com o TikTok o tempo todo. Pelo menos eu não sou do TikTok. Então, eu acabo não sabendo as tendências que estão lá. E não adianta ser também, porque o que vai vir para mim de conteúdo não é o que chega para o meu filho de 8 anos de idade, sabe? Então tem isso. Mas é importante a gente compreender isso que você propôs, para que a gente estabeleça um diálogo com essas novas gerações que estão aqui. Eu tenho um exemplo disso simples. A gente fez uma série de 4 concertos em escolas públicas daqui da Grande Vitória. Serra Cariacica, Viana e Vila Velha. E a gente fez com a participação do MC 90. Cara, eu, assim, nos próximos projetos eu vou ter que contratar segurança, porque a escola dos meninos de 8 a 12 anos de idade, eles se juntaram em volta do 90. Cara, parecia anos 2000, Backstreet Boys ou aquelas bandas e Uhum, tal. Era isso que estava acontecendo aqui do meu lado e uhum, e eu não conseguia eu não consegui prever que isso acontecesse uhum. dessa forma, entende? Então, esses jovens estão muito São músicos conectados. daqui que tem uma repercussão nacional e Nacional, que tem um e que tá tão nichado ali sim, naquele público que exato. tá direcionado pelo algoritmo e tudo mais, que a gente não percebe. Então, eu tô fazendo música com esses desafios. Então como que eu mudo os espaços para que esses espaços estejam, de certa forma, sejam acessados por esses Uhum. jovens que estão aí? Agora, já que você puxou aqui, me fala desse concerto que vai rolar aí dia 28 de março, ó, tô até aqui com a Orquestra da Quebrada, tem Orquestra da até a Quebrada. logomarca aqui, muito A bonita. Orquestra da Quebrada é um projeto que a gente pensa em estabelecer uma nova visão para uma orquestra, né, trabalhando principalmente com repertórios urbanos e que nasce dentro do urbano. A gente está falando não só da cultura hip hop, mas a gente também está falando de samba, a gente também está falando de funk, a gente está falando de diversos gêneros musicais que nascem no urbano. Então a orquestra, no dia 28, vai fazer um grande concerto no Teatro da UFES, vai ter a participação da Buda, do Dudu, do 90, do Tiberi, do Barol, que são grandes artistas. A Buda e o Dudu já estão estourados nacionalmente e internacionalmente, né, eles já nem moram mais aqui, Uhum. enfim, estão fazendo uma carreira linda. E a gente vai ter a chance de trazer
de fazer a orquestra junto com eles, assim. Então uma galera e os músicos da orquestra, a galera que já tá fazendo faculdade, que já tem um caminho ali, desenhado profissionalmente, mas que vão ter a chance de tocar esse tipo de repertório e trabalhar a música de uma outra Que é o perspectiva, né. repertório autoral deles, inclusive, né? Isso, as Desses próprios músicas artistas. exatamente, a gente vai tocar o repertório autoral, que eu acho que é um ponto também de uma bandeira de defesa para nós músicos, né. A gente teve uma época Uhum. áurea da música autoral no Uhum. no Espírito Santo que a gente precisa, de certa forma, fomentar, né, agora na atualidade, é ouvir mais música autoral mesmo, assim, sabe, da galera. Tem gente que produz coisa maravilhosa, sabe, e a gente às vezes fica muito ainda nos estanda, a gente ainda que eu fico brincando, né, a gente ainda tá na bossa nova dos anos 50, né, então assim, Hum. tem muita coisa legal que tá acontecendo que a gente precisa conhecer. Agora, como é que é para fazer esse casamento, assim, da música clássica, da música de orquestra, com esses outros ritmos, a partir da sua experiência também de Então assim, quando a gente vai falar de música, a gente fala dos aspectos musicais, né, os aspectos musicais são melodia, ritmo, harmonia. Então, nesse conceito especificamente, as cordas, dentro de uma orquestra sinfônica tradicional, ou de uma orquestra, seja ela sinfônica, clássica ou barroca, as cordas sempre ocupam um espaço principal da melodia, né, de tocar as melodias. Tá na as cordas têm esse papel de apresentar as melodias, né. Nesse concerto, ela ocupa outro espaço, sabe. Ela ocupa um espaço muito mais rítmico do que melódico. Então, por que isso? Porque tem a ver com a estética do rap, né, a estética do rap é a batida. Uhum. Então, assim, eu não posso chegar lá e botar os violinos todos fazendo melodia, não é isso, é uma pesquisa estética, a proposta é outra. Então, os violinos, as cordas de um modo geral, elas vão estar ocupando um papel, é como se elas fossem mais uma voz desse beat, né, então ela Uhum. vai complementar essas batidas, né, então tem esse aspecto também que é interessante, né, desafiador para o músico, porque é Imagino. repetitivo, que é natural de ser repetitivo, mas ele também traz uma outra, sensação para o músico, que é a sensação do pulso, do ritmo, né, de uma questão muito forte das músicas de origem, Uhum. afrodiaspórica, né. Uhum. Que esses músicos, eles têm uma relação aí, né, imagino com essas músicas, assim, na trajetória. São jovens, né, a São maioria de jovens. periferia, então eles talvez para eles mesmo seja novo, é como se fosse um reencontro no sentido de que, assim, eles tiveram uma formação com esses instrumentos, né, de Isso. orquestra, e não sei se talvez pela primeira vez com essa orquestra eles estão tendo essa oportunidade de dialogar com essa música que é cotidiana, né, como porque às vezes ele vai tocar, na orquestra e vai tocar uma coisa que não tem como é que eu falo? Não tá no cotidiano, da comunidade dele. Não, exatamente. E isso mostra uma outra possibilidade. Eu tenho o meu instrumento, e o meu instrumento ele pode tocar qualquer coisa, ele pode tocar country, ele pode tocar funk, ele pode tocar rock, ele pode tocar qualquer coisa. E o que às vezes, do ponto de vista histórico, é que esses instrumentos ficam muito associados a um tipo de música. Que pode e que é maravilhosa também, que é linda, Uhum. né, historicamente está aí há mais de 300 anos, maravilhosa. Mas esses instrumentos podem se libertar e fazer outras coisas. Eu acho que isso que é magnífico, porque se o trompete não se tivesse se libertado lá no século XIX, nos Estados Unidos, das bandas militares americanas, o jazz não teria nascido. Uhum. Sabe? Então os instrumentos têm que se libertar. Eu acho que, tanto o instrumento quanto essas manifestações populares, elas não têm dono, sabe? Elas não têm uma bula muito certa, elas têm Uhum. que ser dinâmica e elas têm que ser disruptivas também, né, de certa Uhum. forma. Então é importante que o violino, que a viola, o violoncelo, o contrabaixo, sejam considerados também como disruptivos. Eles podem tocar Tchaikovsky, mas também podem tocar Racionais MC, sabe? Uhum. E aí quem vai fazer a escolha? O jovem. É deles, é esse futuro, porque também você fala muito dessa aproximação do público, né? Porque você tem um público, o público de orquestra foi meio que envelhecendo, talvez, e hoje as orquestras estão buscando justamente outros diálogos, né? Que aí não precisa prescindir dos clássicos, acho que Sim, são super importantes, né? Mas que outras formas de ir trazendo, não só o músico, mas o público, né, que sem público
a música perde muito sentido. Perde. Teve um projeto que eu fiz lá no Vale Música que chama Pedro e um Sonho. Existe uma obra do Sergei Prokofiev que chama Pedro e o Lobo. Pedro Lobo é uma história de um jovem no século XIX que o medo dele é o lobo. Então ele tem uns amigos dele que é o passarinho, que é o pato, e o medo dele é que o lobo, né, venha devorar eles. Então esse é o medo. Então essa obra do Sergei Prokofiev é linda, maravilhosa, totalmente programática, cada personagem tem uma melodia típica dele, enfim, tem uns caçadores, isso acontece. E, bom, mas não faz sentido eu chegar para um menino de São Pedro, agora, no século XXI, 2025, chegar pra ele e falar: olha só, o menino tem medo de lobo. Não tem lobo lá, sabe? Tem outras coisas que que o jovem tem que ter medo. Ele tem medo da bala perdida, sabe? Que não é perdida. Ele tem medo das questões sociais que estão em volta dele. Ele tem medo dos desafios que ele vai encontrar para se inserir no mercado de trabalho. Ele tem medo disso. Então, quando eu for tocar essa obra, quando eu for executar essa obra com a orquestra, eu posso mudá-la, eu posso refletir essas questões que estão ali no contexto. A história da música, principalmente essa música que trabalha com cênico, que trabalha com, de certa forma, com a música programática, se remete ao que acontecia na Grécia Antiga, né? Os grandes teatros gregos. E o que acontecia nos teatros gregos? Aquilo que estava acontecendo na atualidade do público, certo? Só que a gente cria os grandes clássicos e a gente Como se eles tivessem que ficar como se estáticos. fossem imóveis, e não são imóveis. Tudo é ciclo. Eles podem dizer coisas pra gente pensar hoje, né? Exatamente. Então, lá no Vale Aliás, é a melhor coisa que eles podem fazer, né? Se eles continuam atuais com o tempo, é porque eles trouxeram elementos que são sim, que são para além. válidos pra... Então, lá a gente fez a adaptação dessa obra, a gente chamou de Pedro e um Sonho, que é a ideia do texto que a gente mudou, a gente contou com um texto novo da Dayana e da Dayana Rocha. E o texto era isso: ele tinha um sonho de fazer uma faculdade, mas ele perdeu um amigo dele pro crime. Ele teve que se deparar em diversas situações com conflitos armados acontecendo em seu território. Então, esses são os desafios desse jovem. Então, quando eu falo sobre isso, ele vai entender muito melhor o cerne da questão que está sendo posta na obra do que eu falar sobre um lobo, porque ele não vai encontrar esse lobo. O lobo tá vestido de outra forma hoje. Uhum. E você falou também que os espaços de formação, né, de músicos, falou a própria polícia militar, né, tem essa tradição. As igrejas são grandes formadoras, né, também de músicos que vão seguir ou não, né, essa carreira e tal. E também tem a questão que é muito forte no interior, que são as bandas, né, as chamadas bandas marciais ou bandas, sim, tem outros nomes também, Fanfarra. fanfarras, que é uma coisa que eu vi que tem tido também dificuldade de continuidade, assim, né? As pessoas vão envelhecendo, né, que carregam essa tradição. Algumas são antiguíssimas, né? Tem até séculos, né? Mais de século, décadas. E aí você também tem trabalhado isso. Conta pra gente um pouco como é que é esse trabalho junto com essas Então, bandas. é bom a gente pensar a contribuição dessas bandas para nossa sociedade. A gente tem que pensar no contexto em que elas estavam inseridas em tempos atrás. Numa época em que não havia televisão, que a gente às vezes tinha rádio, e quando não tinha rádio, como que as pessoas consumiam música, né? Como que as pessoas consumiam essas músicas? Como que as pessoas consumiam essas músicas no interior? Então, essas bandas, essas corporações musicais, elas foram responsáveis durante muitas décadas, para não dizer séculos, pela formação cultural do povo brasileiro. Então, assim, quando você fala de banda marcial, isso não tem dúvida na cabeça da pessoa. As pessoas já veem o que é, já sabe. Já Isso já lembro. está no imaginário nosso, né? O que acaba acontecendo é que a sociedade foi se transformando e aconteceu um fenômeno muito estranho no Brasil. Nos Estados Unidos, essas corporações musicais foram incorporadas à educação musical. Então, toda escola de ensino fundamental básico, de ensino médio e nas universidades tem banda. Banda sinfônica, big band, orquestra, coro, todas têm. Todas. O ano passado fui participar de um evento em Chicago que é justamente com os profissionais que atuam nessas escolas. É incrível isso. Sabe o que o Brasil fez? Não incorporou isso dentro da escola. Por isso que algumas pouquíssimas escolas têm bandas, né? Então elas estão acabando, estão se extinguindo, porque
carece também de políticas públicas para se pensar isso. Então a gente tem um projeto que chama Coreto, que é o Festival Coreto, um festival voltado para as bandas. A gente traz grandes profissionais do Brasil para discutir e dar formação para esses regentes, mas principalmente, Vitor, para a gente repensar uma rede de apoio em que a gente consiga dar sustentabilidade a isso. O regente de banda do século passado, século XX, ele tinha que lidar, sempre teve que lidar com política. Então ele fazia um hino para o prefeito, uma música lá, um dobrado para o prefeito liberava o dinheiro, comprava o instrumento e tudo mais. Se tratando do século XXI, esse regente, esse mestre de banda que está lá, ele precisa de outros conhecimentos. Que conhecimentos esses? Ele precisa saber gerir, ele tem que abrir uma associação, ele tem que gerir um CNPJ, ele tem que fomentar a escrita de projetos culturais, ele tem que participar de leis de incentivo, e isso acontece muito pouco. Então você pega os resultados, pode ver isso aí, pega os resultados da Secult, do Funcultura e de qualquer outros editais, até próprio da LIC, quantos daqueles projetos são voltados para as bandas de música no Espírito Santo? O último censo que teve aqui no Espírito Santo, é antigo isso, a gente tem 78 municípios no Espírito Santo. A gente tinha aproximadamente 88 bandas no Espírito Santo. Muitas acabaram, outras foram surgindo, mas isso é um número considerável de grupos no estado. Tem municípios que tem 3, 4 bandas. Então, isso... Também os territórios urbanos, né? Enfim. Sim. Banda Estrela dos Artistas ali na Serra. Estrela dos Artistas, exatamente. O pessoal lá do norte. Tem vários, assim. Tem bandas de muito altíssimo nível a gente tem aqui no nosso estado. E o que a gente precisa é de justamente fomentar a continuidade desses projetos, cara, que é maravilhoso. Isso transforma a vida do jovem. Primeiro, o tempo ocioso dele é investido em aprender um instrumento musical. E esses dias, conversando com amigos que estão muito preocupados com essa questão das questões cognitivas, das doenças da idade, né, da demência e tudo mais, e o que os médicos têm aconselhado? Você aprender uma nova habilidade, seja um novo idioma, ou seja, você aprender o quê? Tocar um instrumento musical. Então, é isso. Se a gente ensina... gerações ali também, né? Não é uma questão só estética, não. Ela pode te ajudar com a sua saúde, questão física. Então, é muito importante que a gente defenda, e eu defendo essa bandeira. Por isso que eu sou muito voltado à educação musical de adultos, né? Porque eu já fiz duas oficinas lá no Centro de Vitória de sopros para adulto. Você que é jornalista, médico, advogado, pega um trompete, um saxofone. Ninguém vai te dar aula para você passar num concurso internacional de solista. Não é para isso. As aulas são para você experimentar, saber tocar uma melodia. Se nesse carnaval você toca uma melodia, no próximo você vai aprender outra, você vai tocar 2. Entende? Como você é viciado em carnaval, daqui a 5 anos você já vai saber umas 10 melodias. É para isso. Fora que você vai conviver com outros músicos, né? Que você vai ali tocando, alguém vai te falar, não, faz isso aqui, faz isso aqui. E se torna uma rede de apoio, porque cria um vínculo de amizade, né? O que a gente tava falando agora há pouco do Balança Pé. Eles se encontram toda quinta-feira durante um ano inteiro. Eles bancam os professores, eles pagam os professores, eles compram instrumentos. Olha como que isso circula de uma maneira muito interessante, sabe? Eles estão preocupados com essa formação. Essa rede é isso, às vezes, né? Alguém tem um instrumento, tá vendendo, aí o outro arruma do outro, experimenta. Quem soube de alguma coisa, de uma promoção, mas porque também isso também, né? O custo do instrumento, né? Que pode ser um impeditivo. Então, eu não sei se as bandas têm instrumento próprio, porque como ter também eu não sei, depende do instrumento também, né? Se o instrumento pode ser compartilhado ou não, não entendo muito disso, assim, mas também pensar formas de tornar mais acessível, né? Porque você falou que para você foi muito difícil você se formar tendo que ter, né, um investimento disso, sendo que tem alguns projetos, políticas, né, que adquirem ou conseguem os instrumentos para os alunos poderem desenvolver, né? Independente de ter. É bom ter também que você pode treinar em casa, né? E tudo mais. A gente lá no Instituto Cultura Viva, a gente empresta os instrumentos. A gente tem um quantitativo de instrumentos, a gente está comprando mais agora, comprando aproximadamente 60 instrumentos para o Instituto. A gente vai ampliar a nossa quantidade de atendimentos. A gente empresta, que é fundamental. Para que o aluno tenha condições de começar ali a entender, até que talvez um dia consiga, de certa forma, comprar o seu próprio instrumento. Mas, como eu te disse, né, a gente não pode pensar só na formação. A gente também tem que pensar em dar sustentabilidade para aquele jovem. Então, como que a gente faz? A gente tem 20 bolsas de R$400 por mês. Então, 20 alunos, dentro de certos critérios socioeconômicos, de estudo, de dedicação, esse jovem ganha uma bolsa de R$400. Isso já é uma diferença. E isso eu falo que isso é muito importante, esse tipo de política, para a própria família, né? Porque o jovem fala, eu tô ali, tem um projeto ali, tô tocando. Aí, às vezes o pai vai falar,
tocar o quê, cara? Vai trabalhar, vai fazer negócio, vai. E aí, quando ele começa a colocar dinheiro, né? O seu dinheiro dele, ou ajudar a colocar, ajudar em casa, que seja pouco, mas assim, que seja. Aí já muda a visão, às vezes, da família, né? Que olha, Total. nossa, pô, tá, né? Pode ser uma carreira, né? Então, assim, ajuda. Às vezes o jovem fica ali naquele debate que ele consegue materializar que, tipo, ó, isso aqui não é uma brincadeira, não é só uma diversão, é um negócio que É. tá, É, né? e isso é fundamental. Eu, assim, com meus alunos eu sempre falei, se eles forem assistir essa entrevista depois, eles vão pensar, toda vez que você for ganhar o seu cachê, você vai tirar uma parcela desse cachê, você vai entregar na mão dos seus pais. Você vai fazer isso. Ah, não, mas você vai fazer, porque você precisa convencer eles de que isso vale a pena, certo? E não estou dizendo que você está comprando o voto deles, não, de confiança, não. É justamente para eles entenderem que vai entrar Ou ajudar recurso. em casa, né? Como uma Tô coisa pra ajudando casa. e tá entrando. Meu primeiro cachê eu dei pra minha mãe, sabe, eu recebi um cheque, nem sabia como que descontava cheque com 17 anos, e dei pra minha mãe, assim, a maior e outra coisa, um jovem de periferia, da quebrada, Vitor, a coisa que ele mais quer, ele vê o sofrimento dos pais a vida toda. E isso a gente não precisa nem dizer. Primeira coisa que ele vai fazer quando começar a ganhar dinheiro é ajudar dentro de casa. Nem precisa dizer muito sobre isso. Alguns que se vislumbram muito, mas a maioria quer ajudar. Você vai perguntar para o jovem desse qual que é a primeira coisa que quer adquirir? É uma geladeira melhor para a mãe, é um fogão melhor, são condições melhores para sua família, sabe? Então, o recurso é fundamental. E isso eu levo como missão de vida. Assim, todos os meus grupos não se apresentam gratuitamente. Assim. Podem até se apresentar. Posso doar uma apresentação para uma entidade tal. Mas, porque eu vou pagar o cachê dos meus músicos. Eles não tocam de graça para mim. Uhum. Porque porque eles precisam, de certa forma, continuar seus estudos, certo? Então, assim, é preciso que as pessoas também entendam, é uma profissão. Então, eu não posso considerar, eu não vou chegar para um cara, pinta aqui minha parede de graça. Não é assim, né? Exatamente. A música é de igual forma, assim, não vai tocar de graça. Então, eles têm que receber por isso, para que eles tenham um futuro promissor. Inclusive, você falou, né, o Instituto está completando 3 anos de existência, isso 11 de março, né? 11 de Hoje, o dia que está março. indo para o ar o programa. É, como é que ele surgiu? Por que que ele surgiu? Ele é um guarda-chuva disso tudo que você está Ele é falando um pouco? guarda-chuva de tudo. Eu trabalho já no terceiro setor já tem muito tempo, né, trabalhei em várias entidades. Comecei a trabalhar em projetos sociais quando eu tinha 20 anos de idade, então tem muito tempo, uns 16 anos. Já Eh, revelou sua idade agora, hein? já entreguei a idade. Mas o Instituto Cultura Viva, ele nasceu justamente nessa devolutiva, sabe, Vitor, para a sociedade. A sociedade me deu muita coisa boa, me deu uma educação, sabe. Estudei numa faculdade de música com excelentes professores, que é a FAMES. Tive a oportunidade de fazer mestrado numa das melhores universidades do Brasil, que é a UFRJ. Estou terminando meu doutorado agora na Unirio. Então, assim, a minha educação, uma das melhores, eu considero uma das melhores. Me deram isso, assim. Obviamente que é direito, mas eu consegui chegar, Hum. certo? Então, mas não basta só chegar, se eu não pensar nos que vão vir depois. Então, o Instituto Cultura Viva nasce dessa minha retribuição também para a sociedade, sabe? De tudo aquilo que eu pude vivenciar, experienciar, e aquilo que eu posso fazer com que os meus pares também possam experimentar, sabe? Venham para o lado de cá também. Então, o Instituto nasceu dessa visão de poder atender. O Instituto está voltando agora para São Pedro, a gente tinha um polo no Caratuíra. A gente agora está concentrando todas as nossas energias em São Pedro, que é o meu território, de onde eu venho, sabe? Onde estão meus amigos, minha família. A gente está investindo toda a nossa energia para lá, estão levando o nosso escritório tudo para lá, para justamente que a gente possa modificar e contribuir com a E é sociedade, um sabe? território riquíssimo, né? São Pedro, culturalmente, sempre, Culturalmente, cara. sempre faltou investimento, né? Teve alguns momentos em que houve bons projetos que repercutem muito, assim, né? Um território Sim. muito interessante também. Muito rico, tem muito jovem. Tem muitas possibilidades lá, né. Eu estudei na escola Neuza Nunes, lá em São Pedro, né, que é aquela fatídica escola que foi, construída com o anel que o Papa doou, né, na época que ele veio aqui, João Paulo, né, eu estudei nessa escola. E como você está falando de oportunidade, a gente foi a primeira escola da prefeitura que teve xadrez, com o professor Jorge, e eu fiz parte do time de xadrez da escola. Cara, aquilo mudou a nossa vida. Aí, ó, a gente fez aula de xadrez, a gente tinha aula de pesca, de construção de redes. Olha, Eu sei totalmente fazer tarrafa. Tu tudo a ver com a região, né? Tudo a Com a ver, cara, é tradição. uma De tradição. não querer atropelar, mostrar só outras coisas sem esquecer É. o
E essa juventude, Vitor, você sabe muito bem disso, ela tá ávida pelas oportunidades, por mostrar a qualidade, sabe? Então, o que a gente precisa é só dar chance deles se encamparem, seja numa linguagem artística, seja numa modalidade esportiva. A gente tem que oferecer essas condições, porque jovem, eles estão com uma energia tão grande para poder mostrar e fazer o bem. E o que a gente precisa é estar lá e fomentar de certa forma, organizar. É só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar, né? Do É, Rapa, né? é Essa isso música. mesmo. É um pouco isso. E assim, mas você falou disso, né? Também das gerações, né? De deixar algo e também de nutrir de quem vem. Vocês tiveram a oportunidade de tocar com duas entidades, assim, da música brasileira, que foi a Lia de Itamaracá, né? E o Mateus Aleluia. Sim. Que você contasse e outras pessoas também, que você contasse um pouco dessas experiências de estar tocando com grandes mestres, assim, né? Da nossa cultura, principalmente da cultura afro-brasileira, né? Sim. Cara, primeiro agradecer Didito, né, que é um parceirão, um amigo nosso de longa data. Tive a oportunidade de conhecer Didito em Ouro Preto, né, e por um acaso, assim, lá em Ouro Preto, a gente foi fazer uma apresentação musical lá, ele era produtor lá da orquestra de Ouro Preto, e Didito faz um festival, cara, que é assim, pra mim é um dos melhores festivais que tem no Espírito Santo, porque ele tem a cara do Espírito Santo, né, e a cara da cultura popular, sabe? É um festival que você chega lá, você vivencia a cultura na feira, você vivencia a cultura na praça, em todos os lugares, assim. Me parece que a dinâmica de construção das performances é assim, é imprevisível. Elas vão acontecendo e você não vai entendendo que você está envolto nisso, né? Então, Didito fez nos confiou a possibilidade de se apresentar lá. Lá em Conceição da Em Barra, Conceição né? da Barra, Festival Pocá. com a orquestra. A gente apresentou um primeiro ano com a Orquestra Jovem Capixaba e logo na primeira apresentação com quem? Com o Mateus Aleluia. Ele perguntou se teria um artista e tal, que a gente gostaria de fazer e tal. E a gente já chuta alto, né? A gente chuta alto. A gente já fala, poxa, cara, esse é o Mateus, né? Ele, pô, vamos tentar. Ele é muito espirituoso, Didito, né? Vamos tentar. E tentou e deu certo, assim. E a gente teve a Um cara chance. que não toca tanto assim, o Mateus, né? Não é, eu acho que ele seleciona Toca muito muito bem, bem, sabe? Tem que entender onde que, né, que ele, enfim, tem que ter muito a ver com ele, com a alma, Não enfim, com precisa tudo isso. provar nada a ninguém, né? A Não, trajetória não, dele já. não. E assim, cara, tá na presença do seu Mateus foi assim, quem esteve lá na apresentação sabe que foi uma coisa metafísica, assim, foi uma coisa muito forte, assim, avassaladora, assim. Todo mundo se emocionou, eu me emocionei muito, sabe? Porque parecia que a gente estava na presença de uma entidade, assim, sabe? Muito, muito lindo. E aí, no outro ano, a gente já propõe para o Didito uma nova orquestra, que é a Orquestra da Quebrada. E aí a gente conversa com ele da possibilidade de ter a Dona Lia com a Foi gente. a estreia da Orquestra na Quebrada. Foi a estreia, Começou com imagina. Lia de Itamaracá. A estreia foi abençoada, né, cara? E a gente começou com a Dona Lia, fazendo ciranda, cara, e assim, pô, foi muito bom, porque é um repertório muito bonito, né, cara? A cultura popular brasileira é uma coisa esplêndida, assim. Então, a gente fez essa apresentação com a Dona Lia, foi extremamente atenciosa com os músicos, sabe? Com a gente, a meninada ficou realmente emocionada, assim, de fazer essa apresentação. E as duas apresentações, Vitor, foram de altíssimo nível, assim, os arranjadores excelentes, a orquestra muito boa, os meninos estavam muito atentos, estudaram bastante o repertório, então não foi uma apresentaçãozinha, assim, foi uma apresentação que os meninos se dedicaram muito pra fazer. E o que você mais orgulha assim, do trabalho que você já fez até agora? Olha, Vitor, eu acho que normalmente as pessoas dizem, não, a gente não tem que se orgulhar, né? Professor, essas coisas assim, não, os alunos vão passando na nossa vida. Mas, cara, é, eu me orgulho, sim, eu tenho que me orgulhar porque, de certa forma, dar também visibilidade para esses jovens que estão acontecendo, sabe? Tem um aluno meu que está em São Paulo, que é o Mauro, e ele toca fagote, né? A pessoa que apresentou o fagote para ele fui eu que apresentei, né? O fagote parado lá no projeto, que eu apresentei o fagote para ele. Agora um aluno meu que é amigo agora, que é o Adley, tá morando na Irlanda. E aí ele tava desistindo de música, tava passando um momento turbulento na vida, e aí conversando com ele, falou: "Cara, vai pra Tatuí em São Paulo, que é um grande polo de música lá". Pô, mas não tem instrumento, aí minha esposa tocava clarineta. Tinha uma clarineta Yamaha boa lá, com case lindo, eu peguei a clarineta escondida e dei pra ele. Isso é uma confusão lá em casa até hoje. Até eu receber o áudio que eu recebi dele há 2 semanas.
E aí ele pegou a clarineta, foi para São Paulo, estudou lá, depois voltou para o Espírito Santo, foi para Irlanda e agora passou, cara, no conservatório lá da Irlanda, vai cursar lá um curso de graduação nas maiores universidades do mundo. Ele mandou um áudio agradecendo a clarineta, né, dizendo o quanto que isso foi importante. Isso eu estou dizendo exemplo dos dois, mas tem vários e vários e vários. E aí eu me orgulho disso porque, assim, o que eles vivenciam hoje eu também já vivenciei, né? Toda a minha, assim, toda a minha trajetória, tudo que eu tenho feito, tenho conquistado, eu devo isso muito aos meus professores, sabe? As pessoas que foram passando pela minha vida e foram me dando um empurrãozinho, vai, continua, vai por aqui e tal, me apoiando, assim. Nós estamos aqui também na presença do Zé Roberto, que é um grande apoiador, assim, um amigo de longa data, uma pessoa que eu admiro muito, faz muito pela cultura aqui no Espírito Santo. Zé Roberto Santos Neves aqui, Zé né? Só Roberto, para registrar a presença. o Zé Roberto tá aqui com a gente. Então, é uma pessoa que apoia muito. Então, assim, eu sou muito grato aos professores, todos que passaram pela minha vida. E sempre eu menciono a Banda Júnior de onde eu venho, de onde eu vim. Então, eu falo isso também dos meus alunos, assim. Então, o céu é o limite para eles. Eu espero que ultrapassem todos os limites, que se tornem grandes profissionais, para mostrar para a sociedade que nós estamos aí, sabe? O que falta pra gente é só oportunidade. Se der a oportunidade pra gente, a gente chuta a bola e bate e vai pro gol. E onde você quer chegar ainda? Ah, eu tenho muitos planos, sabe, Vitor? Gente, primeiro, o Instituto Cultura Viva é o meu projeto número 1 agora, né? Um projeto que eu tenho abdicado muito tempo para investir no Instituto Cultura Viva. Eu não quero só atuar em Vitória, eu quero atuar em outros municípios, mas antes disso, a gente está investindo agora muito numa estrutura administrativa, numa estrutura organizacional, para que seja uma entidade, eh, de certa forma, organizada, sistematizada, sabe? Um projeto a gente já está com uma equipe muito boa trabalhando com a gente e a gente precisa dar passos maiores. Então, eu acho que o meu sonho é a possibilidade de montar, se possível for, com o apoio das pessoas, de montar uma orquestra. Acho que é possível a gente montar uma orquestra em cada uma das comunidades que a gente tem aqui na Grande Vitória. Você imagina, uma orquestra sinfônica do bairro da Penha, uma orquestra sinfônica no Morro do Quadro, uma orquestra sinfônica de São Pedro. Mas não precisa fazer só repertório sinfônico, não. Uma orquestra sinfônica, mas são projetos de musicalização para jovens nas principais comunidades de Vitória. Eu acho que meu maior sonho é esse. E eu vou trabalhar muito para que a gente possa alcançar isso juntos. Não, tomara que venham bons ventos aí. Você falou uma coisa que é importante, essa estruturação, porque às vezes as pessoas têm muitos sonhos, têm muita capacidade, mas assim, para você construir coisas grandes, você tem que ter, Sim, né, uma estrutura e pessoas e recursos, né, exatamente. para conseguir ter um impacto maior. Não que as experiências menores não sejam importantes, elas também Sim, são, né? O carnaval é um exemplo disso, né? Coisas que são organizadas, alguns existem também muito estruturados, mas muitas coisas têm essa espontaneidade e essa coisa toda. Mas acho que é isso. Nosso tempo está quase acabando. Não sei se você sim. quer deixar mais uma mensagem aí, Não, eu alguma. quero te agradecer aí pela parcimônia, pela receptividade. Muito feliz em estar aqui com vocês. Agradecer imensamente esse espaço. Falar de música é sempre para mim muito importante e contribuir com a tradição musical do meu estado e para que ela Uhum. venha se aperfeiçoar com o tempo é a minha missão. Então, assim, muito obrigado, Vitor, pelo apoio e pela parceria. Bom que possa dialogar também, né, a nossa música local também, né, Sim, cada vez mais também poder, enfim, dialogar, né, e ser ressignificada, experimentada, né, dessa forma, que você vem fazendo, que essa nossa música feita no Espírito Santo, né, música brasileira feita no Espírito Santo, esteja presente também nas orquestras, nos total. carnavais, né, eu acho que isso também é um desafio da gente pensar a partir daqui, né, a partir daqui para o mundo, né, porque como Uhum. você falou, céu é o limite, né. É isso. Então, muito obrigado, Eduardo Lucas. Foi a entrevista do século. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto no Rocket Studios. Presença do Zé Roberto Santos Neves também aqui do outro lado da tela. Obrigado. A gente volta aí com mais temas importantes, pessoas importantes para a gente pensar o nosso estado do Espírito Santo. E acompanhe aí o YouTube, Spotify e também séculodiário.com.br. Todo dia tem novidades com a nossa equipe de jornalistas, sempre com foco
no Espírito Santo e com o pensamento crítico. É isso, obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.